Aqui nós temos uma página HTML com uma tabela, um table, com linhas e colunas. Quando olhamos essa página HTML, nós vemos aqui nome, idade e 3 pessoas, Rodrigo, Pedro, Maria, eu e mais alguns, com 39, 26 e 29 anos. E aqui nós temos a estrutura cadastro, uma variável do JavaScript que tem essa estrutura, o nome e a idade, um array de objetos literais. Nós já vimos como, a partir de um array de objetos literais como esse, eu consigo gerar este código HTML. Uma única linha de código nos permite transformar, usando programação funcional, uma estrutura que é um array de objetos literais numa página HTML. Como fazer isso? Ao final, nós temos um vídeo que mostra exatamente isso, a transformação de objetos literais em páginas HTML, em códigos HTML. E o que nós faremos hoje, então? Faremos algo mais sofisticado. Usaremos recursos avançados de JavaScript, que no final nós temos uma playlist de JavaScript avançado, então se você já não tem um conhecimento mais aprofundado de JavaScript, isso vai parecer um pouco esotérico, mas é interessante porque o que nós faremos é o contrário. A partir de uma tabela HTML, a partir desta tabela, nós vamos obter este array de objetos literais. E, inclusive, se quiserem, vocês podem dar uma pausa nesse vídeo e tentar resolver esse desafio. Se você já tem um conhecimento maior de HTML, JavaScript, etc., e usando a programação tradicional, não é tão complexo assim, talvez, mas também não é tão elegante, nem tão divertido. Então, nós vamos agora construir a estrutura cadastro, um array com objetos literais, com nome e idade, gerado única e exclusivamente a partir de uma tabela como essa. Para o que usaríamos isso? Existem N situações em que você pode ter que processar um HTML e obter dados dele. Inclusive, você pode estar criando uma aplicação que rode no navegador. O Chrome, por exemplo, tem uma Play Store só de aplicações que você instala e rodam no navegador e que podem analisar uma página e extrair informação dela. Mas nós faremos isso agora, então. Nós começaremos obtendo dados a partir deste HTML. Observe, document é o documento, é todo o documento. Se eu der esse document aqui, está todo o nosso documento HTML, inclusive esse table com seus elementos. Que observem, todos eles são TRs/TDs. Bom, nós temos como obter todos os elementos TD. Eu vou usar para isso document.getElements, observe o S, elementos, by tag name. Qual tag? Tag TD. Tá, mas ele só veio uma lista de TDs. Sim, mas não é qualquer TDs. É cada um desses TDs. Certo? Aqui, por exemplo, nós temos o TD, que se eu for no inner HTML, que é o que nós vamos usar, é que está aqui. É o nome. O primeiro é o nome. O próximo é a idade. O próximo é Rodrigo, etc. O último, por exemplo, vai ser 29. td.innerHTML, onde está? InnerHTML, 29. Então, eu obtive uma coleção, uma HTML collection, uma coleção de 8 elementos, cada um desses TDs. Então, a partir daqui, eu posso obter esse resultado. Pois bem, só que esse é um collections. Ele não tem todos os recursos de programação funcional que nós temos em arrays. Por exemplo, se eu tentar fazer uma coisa chamada map, ele já deu undefined. flashinha E, eu faço uma função da programação funcional, um método chamado map, mas ele vai dar um erro aqui, porque o collections não tem esse recurso. Mas eu posso transformar um collections num array. Como que eu transformo? Array.from. Quando eu mando um array.from, agora eu não tenho mais, como antes eu tinha aqui, um HTML collections. Ó, antes eu tinha uma coleção de 8 elementos TDs. Agora eu tenho um array desses elementos. Pois bem, mas eu não quero um array desses elementos. Eu quero um array
do conteúdo desses elementos. Então, eu usei o array.from para transformar a minha coleção de todos os TDs da página, que são esses 8, em um array de todos os TDs. Mas eu quero o inner HTML deles. Bom, eu quero, no fundo, transformar este array em outro. E agora eu posso usar o map. O map me permite transformar um array em outro. Eu uso um arrow function. Quem não conhece ainda, de novo, a nossa playlist no final de JavaScript avançado mostra o map, mostra o arrow function. E aí eu posso fazer simplesmente, para todo elemento, o que eu quero é o inner HTML dele. E o que eu tenho? Agora eu tenho um array com todos os elementos. Nome, idade, Rodrigo, 39, Pedro, 26, Maria, 29. Mas como eu organizo isso da forma como eu quero? Primeiro eu vou separar. Eu quero ter o nome e a idade, que são meus labels, vão ser os nomes dos campos, e separado do array em si. Eu vou usar uma coisa chamada atribuição por desestruturação. Eu vou ter label 1, vírgula, label 2, o primeiro label, o segundo label, vírgula, todo o resto. Todo o resto eu uso ponto, 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 dados. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que do meu array, label 1 receberá o primeiro elemento do array, label 2 receberá o segundo elemento do array, e dados receberá todos os outros elementos. E o que eu vou atribuir a eles? Eu vou atribuir este array from, ou seja, este array aqui. Quando eu faço isso, então essa é a nossa primeira linha de código, eu tenho label 1 é nome, label 2 é idade, e dados é o meu array agora só com os restantes 6 elementos. A próxima coisa que eu vou fazer é colocar em label, vai ser um array, com label 1, vírgula, label 2. Então, agora eu tenho dois arrays, um array dos meus labels e um array dos meus dados. E agora eu vou fazer a parte mais complexa de todas. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Eu vou usar um comando chamado dados.reduce. Assim como o map, ele recebe uma função. Mas nós vamos olhar ela com calma aqui, porque nós vamos usar um uso bastante sofisticado do reduce. Ele recebe, na verdade, dois parâmetros. Um é uma função, certo? E o segundo é um objeto ou um elemento que ele vai colocar, que ele vai poder usar, eventualmente, como um acumulador nessa função. É o valor inicial. Dados, então, eu vou ter Rodrigo, 39, Pedro, 26, Maria, 29. Esta função recebe dois parâmetros que vão ser o meu elemento inicial e cada elemento do array. O que ela faz? O que essa função faz? O objeto, se eu tenho um valor aqui, e eu vou ter o valor aqui, um array vazio, o objeto vai receber o array vazio. Item vai receber o primeiro elemento de dados. O retorno disso, qualquer que seja, vai ser novamente utilizado nessa função. Vai ser o objeto. E item vai ser o segundo elemento do meu array. Depois, objeto vai ser o terceiro, vai ser o retorno disso. E item vai ser Pedro. Objeto vai ser o retorno disso. E item vai ser 26. E assim vai. Então, aqui eu vou ter um retorno. Só que além de objeto e item, eu posso ter um terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é nada mais, nada menos do que o índice de cada um dos elementos do array. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos fazer primeiro uma versão mais simplificada desse reduce. Eu recebo um array vazio. E eu vou retornar aqui um array, certo? E esse array eu quero incluir tudo que vem no objeto, ou seja, inicialmente o meu array vazio, mas depois tudo que eu for colocando, vírgula i. Vamos colocar assim primeiro. Quando eu fizer isso,
eu tenho 0, 2, 3, 4, 5. Porque o que aconteceu? O meu reduce recebeu um objeto vazio e o primeiro item, que veio o item, mas eu não usei ele. Aí eu retornei aquele objeto vazio, vírgula, o índice era 0. Então veio um objeto, um array, apenas com 0. E o próximo item, e o i igual a 1. Para entendermos, por exemplo, melhor, em vez de ser o i, poderia ser o item. E aí eu tenho o array original, porque eu peguei o array vazio e coloquei Rodrigo. Eu peguei o array vazio mais Rodrigo, o array com Rodrigo, e coloquei 39. Peguei o array Rodrigo, 39, e coloquei Pedro. E assim foi indo. Esse é o operador spread, que também é mostrado nos nossos vídeos de JavaScript avançado. E isto é um uso típico dele, que é colocar novos itens num array. Pois bem, agora, o que eu vou retornar? Antes de vir para este return aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o objeto, que no início é vazio, mas eu quero inserir 3 objetos. O item 0 e 1 eu vou querer inserir alguma coisa no objeto 0. O item 2 e 3 eu vou querer inserir no objeto 1. O item 4 e 5 eu vou querer inserir no objeto 2. Eu vou querer inserir um objeto literal no 0, no 1 e no 2. Então, observe. Vamos dizer que eu coloque aqui não objeto de 0, 1, 2 e 3. Vamos dizer que eu coloque aqui objeto de parseInt i sobre 2. O que é o objeto de parseInt i sobre 2? Ele era vazio, e aí eu vou escrever no objeto de 0 alguma coisa. Depois eu vou novamente escrever no objeto de 0 alguma coisa. Depois eu vou escrever no objeto de 1, depois novamente no de 1, depois no de 2, depois novamente no de 2. Por enquanto, eu vou apenas colocar item e depois return objeto, naturalmente. Então, ele pegou apenas o segundo item. Por quê? Porque ele escreveu por cima de objeto parseInt de 2. Porque primeiro ele botou o Rodrigo no 0, depois ele colocou o 39 no 0. Ele colocou o Pedro no 1 e depois 26 no 1. Mas o que eu vou fazer aqui é, então, colocar um objeto literal. Em vez de ser item, eu vou colocar um objeto literal. E mais, este objeto literal, eu vou colocar o que quer que já exista no parseInt de i sobre 2, vírgula alguma coisa. Então, eu tenho um objeto literal que recebe o que quer que ele já tenha e mais um elemento. Vamos dizer que este elemento seja o quê? O label. O label de i%2. Label de 0 é nome. Label de 1 é idade. i%2 é o resto. ParseInt de 1 i dividido por 2 vai ser 0, 0, 1, 1, 2, 2. i%2 vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. E eu estou dizendo que este label vai receber o valor item. Este, que vai ser o nome do campo, recebe o valor do campo. Faltando aqui um erro de sintaxe de fechar aqui. Então, o que aconteceu agora? Agora eu tenho nome, idade, nome, idade, nome, idade. Este código é complexo? De fato é complexo. Mas let cadastro igual a dados.reduz. Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos simplesmente este código, label 1, label 2 e dados, recebem o array from do TD, pegando o inner HTML. Depois nós simplesmente colocamos em label
label, label 1 e label 2, e esse código do reduce. Se você olha e diz, mas eu nunca vou entender isso. Este é um uso avançado. Nós temos vídeos mostrando os usos mais simples do reduce. Este é um curso, este é um vídeo avançado de programação JavaScript, mas o ponto é, com 3 linhas de código, quando você tem um grande domínio dos recursos do JavaScript, você consegue obter algo que é relativamente complexo e que levaria muitas linhas de código numa programação tradicional, que é obter a lista desses elementos, transformar num objeto literal, que aqui, ao rodar, nós temos cadastro, simplesmente obteve os itens, nome e idade, e os valores, Rodrigo, Pedro, Maria. Este código, com apenas uma linha, poderia ser novamente transformado numa estrutura HTML. Mas a grande questão aqui é o desafio de trabalhar usando programação funcional num programa complexo, utilizando recursos avançados de reduce, map, operador spread. Espero que tenham gostado. Claro, para alguns pode ter sido muito avançado, mas nós temos playlists aqui de JavaScript básico, JavaScript avançado e o vídeo que faz o oposto, o mapeamento desse objeto literal para uma estrutura HTML. Se gostaram, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho e até a próxima vez. Muito obrigado.